Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. Se você chegou aqui agora, muito prazer, eu sou a Erika e eu estou aqui toda semana trazendo pensamentos, coisas que ficaram matutando na minha cabeça e aí eu precisava falar sobre, e aí eu venho aqui e falo sobre isso e quero muito que vocês compartilhem comigo e, enfim, tragam aqui também suas opiniões, suas ideias, então fiquem à vontade para comentar aqui, tá? E curte também para engajar este episódio, compartilha com mais pessoas, né? Porque aí a gente traz mais pessoas e mais pensamentos para essas conversas. Belezinha? Conto com vocês, hein? Bom, hoje eu queria, na verdade, propor uma conversa. Queria que a gente encarasse este episódio como uma conversinha de, sabe, resenhas que às vezes a gente pode ter. Eu tenho, às vezes, com alguns amigos, algumas pessoas próximas, e aí é como se eu estivesse tendo essa resenha com você aí, tá bom? E aí por isso que é importante que você traga aqui pra mim nos comentários depois suas opiniões e suas respostas pra os temas e as coisas que eu comentar aqui. Mas, que eu quero começar dizendo aqui, né? Essa semana eu tive 2 pensamentos. Que daí eles se chocaram em determinado momento. Eu fiquei muito em dúvida sobre, de repente, qual dos pensamentos trazer. E aí, em cima de qual deles formular um vídeo e tal, né? E aí, no fim das contas, eu acabei decidindo que fazia sentido que eu mesclasse os dois. E aí a gente tornasse isso um papo muito mais abrangente do que falar de um tema só. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiquei pensando essa semana? Na verdade, desde a semana passada, na semana passada eu tinha percebido que, assim, eu já vinha percebendo há mais tempo, na verdade, que eu tava tendo uma relação um pouco complicada com as redes sociais. E eu venho tendo esse alto e baixo com as redes sociais, sabe? Eu tenho momentos que eu tô bem e tem momentos que eu tô precisando de um detox. Isso já acontece há muito tempo, também porque tenho ansiedade, pra quem já é daqui do canal sabe, né? Então meio que assim, é comum que a gente tenha momentos que de repente as redes sociais elas contribuam ruim, né? Contribuam negativamente pra nossa paz, pro nosso equilíbrio, né? E aí na semana passada, eu pensando sobre isso, eu pensei, cara, eu realmente tô um pouco fora de balanço, tô um pouco fora de equilíbrio. O que eu posso fazer sobre isso? E aí, como várias vezes eu já fiz, eu deletei o meu aplicativo do Instagram por um tempo e fiquei um tempo off, um tempo sem olhar pras redes. Eu até no começo deixei sem nada mesmo. Aí conforme eu fui sentindo que meu índice, né, de adrenalina, esqueci o nome aqui, dopamina, que o meu índice de dopamina, ele tava um pouco mais equilibrado, ele tinha dado uma baixada, porque aí eu coloquei a minha atenção em outras coisas, e aí de repente fui ler livro, fui jogar um videogame, outras coisas que tomassem um pouco mais o meu foco por algum tempo, né, ver série, filme. Aí eu falei, bom, beleza, agora que eu tô percebendo que tá um pouquinho mais em ordem, aí eu fui me dando permissão gradualmente para acessar uma rede. Só que aí eu comecei pelas redes que eu já faço menos uso, que eu tenho menos que me geram menos essa ansiedade. Então eu comecei ali pelo Twitter, que eu comecei a olhar algumas coisas, só pra não estar também completamente alienada do planeta. E aí eu falei, não, beleza, acho que o TikTok dá pra eu olhar também, porque o TikTok eu publico alguns vídeos, né, alguns cortes aqui do canal, e também costumo scrollar, né, o feed ali por um tempo, não me percebo gastando tempo demais lá. Então eu sabia que era algo que eu poderia me permitir nesse momento, né, de ir me permitindo. E aí, hoje, eu instalei o Instagram de novo. Porque também eu fiz novas tatuagens.
E aí eu queria postar as fotos delas lá e queria também repostar o vídeo, as coisas que a minha tatuadora postar. Então voltei pra lá, mas meio que também como uma concessão pra ver como é que tá a minha relação com ele agora, sabe? Como é que estamos, em que pé estamos, e eu, por hora, estou me sentindo bem. Mas eu provavelmente volte a ficar bem mais fora do Instagram do que eu estive nos últimos meses. Porque eu senti nesses dias que eu realmente me senti muito bem. E aí, um pensamento que foi derivado deste foi que eu, de fato, vivi ali, eu me permiti viver ali, principalmente o fim de semana, numa reclusão, mas numa reclusão muito em paz, sabe? Assim, eu tava me sentindo muito bem de não ter planos, coisa que dos últimos meses tava sendo impossível. Todo fim de semana eu tinha algum plano e algum compromisso. E aí desse eu não tinha nada. E aí eu falei, cara, eu vou aproveitar que vai estar um tempinho muito ruinzinho, né? Ruinzinho, tipo, chuva, frio em São Paulo. E vou aproveitar pra ficar em casa comigo, os gatos, vendo filme, fazendo as coisas que eu quiser. E aí, né, somado a esta baixa dopamina das redes sociais, eu senti que eu realmente tive um fim de semana muito tranquilo e calmo. E aí, uma coisa primeira que eu pensei foi, caramba, querendo ou não, esse é o sentimento, entre muitas e muitas aspas, né? Mas esse é meio que o sentimento, né? É meio que a forma como a gente vivia antes de termos as redes sociais. Porque o que é que eu fiz basicamente? Eu li livros que você simplesmente pode ir lá na livraria e comprar. Isso sempre pôde, há muito tempo pode. Eu vi filmes. Eu vi alguma série? Acho que não. Acho que só vi filmes. Que de repente eu poderia, né? A gente podia ir lá na videolocadora e escolher, tipo, a gente sempre fazia assim, né? Eu e a minha irmã e uma amiga na época, a gente sempre fazia, tipo, na sexta-feira a gente ia na locadora, pegava 3 filmes. Que aí eram pra sexta-noite, sábado, domingo, e devolvia na segunda-feira. E era programa, assim, de praticamente todo fim de semana. Tipo, praticamente todo fim de semana esse era o rolê. Era tipo, cara, a gente vai alugar filme. A gente gostava muito de, tipo, vamos comprar coisa pra comer, tipo, fazer hambúrguer, fazer hot dog, comprar besteira, enfim, comer aqui em casa mesmo e ficar assistindo. E ficava só a gente. Às vezes, assim, né, depois também que eu passei a namorar, e essa minha amiga também, depois minha irmã, então a gente passou a ter mais pessoas em casa. Às vezes vinha também alguma prima nossa, alguém de fora tava em casa, ficava lá com a gente assistindo filme, vendo série e tudo mais, mas esse era um hábito muito, muito comum, muito, muito, muito comum mesmo. E quando não era isso, eu sempre gostei muito de videogame, nem sempre eu tive um, mas eu sempre tive amigos que tinham, então eu tava sempre jogando com alguém, ou algum primo, né, uma das minhas primas, ou algum amigo que tinha videogame, a gente tava sempre jogando junto, e era isso. Às vezes era tipo um Super Nintendo com uma fita, 2 fitas só, uma do Bomberman e uma do Mario Kart. E era isso, era meio que a nossa diversão de boa parte de um fim de semana, sabe? Ou ao menos assim, tinha uns amigos que a gente às vezes passava o fim de semana na casa deles lá. E aí era tipo assim, era ficar brincando, tipo, jogando bola, vôlei, queimada, taco, o que fosse, na rua, durante o dia. Aí às vezes cansava um pouco, a gente entrava, ia jogar videogame. Aí à noite, finzinho da tarde assim, às vezes a gente tomava um banho, ficava cheiroso e tal, e ia sentar na rua, na frente de casa, no portão, pra ficar trocando ideia. Aí às vezes também rolava ali de, vamos pegar um baralho, vamos jogar, vamos trocar ideia, vamos só ficar falando das pessoas passando, vamos só fofocar, vamos só rir, vamos conversar. E era isso, sabe? E era uma época que, assim, a gente não ficava o tempo inteiro, né, com o celular na mão, né? Tipo, hoje em dia é difícil até que as pessoas estejam num mesmo ambiente sem estarem com o celular na mão.
E uma das coisas que eu acho mais bizarras, mas que é bastante comum, infelizmente, é a galera, às vezes, tipo, tá todo mundo junto no mesmo lugar, elas estão com celulares, às vezes elas estão conversando com outras pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, que seja, ou então estão só scrollando o feed juntas e às vezes só tipo, mostrando meme uma pra outra, sabe? Só tipo, olha, você viu isso aqui? Ou fofoca, olha, você viu esse negócio? Nossa, você viu que fulano separou? Olha, não sei o que lá. E tipo, é essa interação que a gente tem hoje. E este fim de semana, eu me permiti viver um pouco do mundo como ele era antes dos smartphones, vamos chamar assim, antes das redes sociais, antes de pelo menos explodir o Facebook, que acho que foi a primeira rede que começou a trazer esse nível de dopamina incessante pra gente, né? Essa loucura, somado aos smartphones com esses aplicativos, que aí agora sim, a gente se alimenta disso o tempo inteiro, como eu acabei de falar. Mesmo em reuniões com pessoas, mesmo, tipo, fins de semanas livres. Às vezes a gente tá se alimentando disso o tempo inteiro. E aí, gente, foi muito bom. Foi muito gostoso. Mesmo. E assim, claro, eu respondi algumas pessoas no WhatsApp, né? Não sumi completamente. Eu não deletei, tipo, deixei meu celular no modo avião e nunca mais peguei ele. Não foi isso que eu fiz nesse fim de semana. Eu fiquei usando, sim. Só que, assim, eu conversei com algumas pessoas. Conversas ali do tipo, né? Coisas pra saber como a vida tá andando e tal. E... sabe? De forma geral, foram interações saudáveis, interações bacanas, assim. E que daí eu até conversei um pouco sobre, tipo, né? E como foi seu fim de semana? Como é que tá sendo? Coisas assim. E bem normais, sabe? Bem, tipo, que nem se você encontrasse um amigo, que nem, sei lá, tô nesse portão lá de frente à casa do meu amigo, passa um outro amigo com quem eu não falo um tempo e eu começo a trocar ideia com ele sobre, e aí, o que você tá fazendo de bom? Você vai fazer amanhã? Não sei o que. É isso. Basicamente a mesma coisa. E aí, gente, eu senti falta. Eu senti saudade dessa época. De verdade, senti mesmo. Porque, assim, tem muitas coisas que faziam com que aquela época não fosse fácil pra mim, assim. E aquela época que eu tô dizendo, assim, pensando nos meus 15, 16 anos, 17, sei lá, sabe? Tipo, dos 15 aos 18, que é meio que, tipo, antes de começar a trabalhar e vir toda, né, de começar a trabalhar, tipo, fixo, né? E vir faculdade e tudo que veio depois, época de escola ainda, sabe? Eu senti falta dessa época, mas apesar de ter, né, outras coisas estavam acontecendo, outros desafios e tudo mais, mas eu senti falta dessa simplicidade, também entre muitas aspas, da época, sabe? De tipo, as interações serem mais simples e até assim, da forma como a gente se entretia ser mais simples e ser mais offline, sabe? Porque aí uma coisa que eu tava conversando com uma pessoa, acho que falei com algumas pessoas sobre isso, né, na semana passada, é que eu sentia que, assim, eu tava atingindo níveis de dependência com as redes sociais, no sentido de querer o tempo inteiro mostrar o que eu tô fazendo, sabe? Querer o tempo inteiro compartilhar o que eu tô fazendo e mostrar o que eu tô fazendo, e tinha que comentar sobre algo e tá sabendo do que todo mundo tá vendo e tá por dentro. E, enfim, sabe? Tipo, essa necessidade de, tipo, pô, eu fui numa padaria muito da hora, comi um café muito louco, eu preciso tirar uma foto e postar. Mas é, tipo, meio que uma necessidade, sabe? Não é, assim, um hobby, não é porque eu quero somente. É como se fosse, tipo, cara, mas eu não posso deixar passar. Sabe? É aquela sensação de, tipo, eu não posso tirar essa foto e não postar. Que é uma coisa que, assim, eu tenho tentado fazer cada vez mais, assim, do tipo, não, por que eu não posso ter fotos que, de repente, eu guarde só pra mim? Né? Apesar de, fazendo só um parênteses em relação a isso, eu usar muito o meu feed do Instagram como um grande álbum de fotos mesmo. Tem fotos lá que eu nem sei se eu tenho ainda salvo na minha galeria do celular ou não. Mas que, tipo, eu sei que vão estar lá, sabe? E às vezes eu também vou olhar, tipo, os arquivos de história e tudo mais, que eu sei que tem ali, tipo, como se fosse toda uma historinha contada, sabe? Então eu gosto de pensar no feed dessa forma.
Apesar de saber que hoje em dia as molecadas aí não estão usando o feed pra isso. Nem usam o feed basicamente, mas ainda é como eu uso. Só que, sabe, quando eu comecei a perceber, eu, tipo, tá, mas por que, né? Tipo, o que é que você quer provar? O que você quer mostrar? Qual que é essa sua necessidade em relação a postar tudo que você tá fazendo? E aí eu comecei a entender, né? Porque também acho que tem se falado bastante sobre isso. E aí se você começa a se questionar, somado a você começar a perguntar, a se analisar, né? Que eu faço terapia. E aí você vai somando com coisas que você consuma, assim, tipo, que aí você se depare com pessoas que também estão falando sobre isso. Você acaba, muitas vezes, entendendo que isso é um pouco da necessidade que acho que todo mundo tem, mas às vezes a gente tem em desequilíbrio da validação do externo, sabe? Da necessidade da aprovação do externo, né? Que é basicamente isso, assim, tipo, eu compartilho algo com o externo porque eu sei que de repente vai ser algo que as pessoas vão curtir, vão me parabenizar, vão comentar. E aí eu vou me sentir validada, eu vou me sentir bem, vou me sentir pertencente. Então, quanto mais você tem isso e quanto mais você recebe disso, e eu sou uma pessoa que, tipo, eu não quero soar errado nisso que eu vou dizer, mas sim, basicamente tudo que eu posto, eu tenho reações quase que imediatas. Eu tenho pessoas que elas consomem o que eu posto muito rapidamente, e aí elas já curtem, e elas já respondem, e elas já falam, cara, que da hora, que muito massa, ou então você tá muito linda, ou então, tipo, ficou muito bom, não sei o que. Tenho muita gente. Então, isso são validações, e aí você fica querendo esse reforço o tempo inteiro, entende o que eu quero dizer? E aí você perceber que é isso que você quer, pode te dar um certo desconforto no começo, mas eu acho que é muito natural e é a base de todo o porquê das redes sociais é esse. É você conseguir validações. Se não fosse isso, vamos pensar aqui comigo. Se não fosse essa necessidade, se não fosse esse o intuito das redes sociais como um todo, a gente não teria por que ter comentários, respostas, não teria por que ter likes, não teria por que ter contagem em números de likes, né? E não teria por que ser, muitas vezes, remunerado ou, enfim, né? Ser considerado viral ou coisa do tipo, justamente pela quantidade de visualizações, de likes e de engajamento que aquilo gerou. Então, esse é o propósito das redes sociais. Então, tô dizendo isso só pra, de repente, você conseguir, assim como eu fiz, tirar um pouco desse desconforto de você se sentir errado de fazer isso. Porque, de novo, é o propósito das redes. Então, você basicamente está fazendo aquilo que elas se propõem, que é o que elas esperam que você faça, na verdade. Só que aí, quando você entra um pouco mais dentro disso, né, e entende um pouco mais isso, você percebe que vem daí uma... Pode vir, na verdade. Não vou generalizar. Vou falar por mim, tá? Da minha pessoa. No meu caso, vem também daí, né? Isso vem, na verdade, de um sentimento de querer pertencer, sabe? Então, aí, assim... eu comento sobre algo, ou quero ver algo que todo mundo tá falando, que todo mundo tá comentando, porque eu quero me sentir pertencente ali, eu quero poder trocar ideia com a galera. Então, automaticamente, eu estou pertencendo a um grupo específico de pessoas que tá falando sobre aquilo. Ou, por exemplo, tenho tatuagens, ou gosto de rock, ou, sei lá, tô indo pra academia. Eu acabo, então, consumindo coisas a respeito, e aí eu vou comentar, ou eu vou postar coisas minhas nesse sentido, porque eu tô pertencendo, de certa forma, a alguns grupos. E aí eu quero reforçar e quero estar, né, interagir, pertencendo a esses grupos. E isso não é ruim, não quer dizer que é ruim. Só que a gente acaba entrando, e a gente, eu digo eu, acaba entrando num lugar talvez não muito legal, e que aí é o que tem gerado esses pensamentos, esses questionamentos, que é o de dar muita, extrema importância a isso, sabe? Então, por exemplo, se eu hoje postar algo e de repente ninguém curtir, ninguém reagir ou ninguém vê, eu, Érica,
sei que isso vai me deixar chateada. E aí, assim, isso reforça só o que eu falei no início, que eu percebo que eu faço isso buscando validação, porque senão, do contrário, eu não me importaria com quem viu, com quem não viu, quantas pessoas viram, quantas não viram, quantas reagiram, quantas curtiram. Eu não me importaria. E até por isso que eu também tirei as informações de as quantidades de curtidas dos meus posts e tal, porque me fazia mal pra mim, né? De repente você que vá no meu perfil vai pensar assim, nossa, ela quer, sei lá, ela é toda misteriosa, ela é toda não sei o quê, ela não quer que as pessoas vejam. Não, gente, é muito mais por minha causa. Na verdade, esses tempos atrás, eu tava procurando, e eu descobri que eu não tenho, mas queria muito, inclusive vou deixar aqui, caso o Instagram tenha essa ideia em algum momento, por favor, faça. Porque eu queria muito que eles tirassem a opção, ou que você pudesse ao menos escolher não ver quem assistiu o seu story. Gente, eu queria muito. Porque assim, a partir do momento que você sabe quem assistiu o seu story, então você tem uma contagem de quantas pessoas viram, e aí você sempre tem pessoas lá. Eu já cheguei, eu vou falar por mim, eu já cheguei a ir scrollar lá a lista de pessoas que viram meu story pra ver se uma pessoa específica, que é a que sempre vê, não viu, eu vou ficar atualizando e olhando o tempo inteiro pra ver por que essa pessoa não viu meu story ainda, o que será que tá acontecendo, onde será que ela tá, que não sei o que. E tipo, aí de você, sabe, vocês entendem, tipo, de você se perceber fazendo isso e você falar, minha amiga, peraí, calma, vamos com bastante calma, bastante calma. Por quê? Que raios é tão importante que essa pessoa veja? E aí eu vou entrar num outro submundo disso, que é também quando você está interessado em alguém. Eu vi até, acho que um TikTok hoje sobre isso. Que era a pessoa falando assim, aquele momento que você tá afim de alguém e aí você se sente obrigado a se tornar blogueiro, porque você quer fazer posts, você tem que ter posts, stories ali, pra pessoa ter o que comentar e o que responder, pra você meio que movimentar o engajamento dessa pessoa contigo. E aí eu fiquei assim, por que a gente faz isso? Cara, que maluco, né? Tipo, tá, então se eu tô muito interessada em alguém, automaticamente eu passo a postar muito, então eu viro blogueira, porque eu começo a querer postar muita coisa, porque o meu intuito é chamar a atenção daquela pessoa especificamente. E aí o que acontece é que, se eu postar algo que é proposital, porque eu quero que aquela pessoa veja e quero que aquela pessoa comente, e aí então, se ela de repente não ver ou não comentar, eu vou me sentir frustrada, eu vou me sentir chateada, e aí eu vou começar a ficar obcecada na ideia do que é que essa pessoa tá fazendo, que ela não está vendo os meus stories. Será que ela está vendo os stories de outra pessoa? Será que ela está com outra pessoa? Será que ela está vivendo outra coisa? Será que ela perdeu interesse por mim? E aí, vou dar o meu próprio exemplo aqui, que simplesmente teve toda essa consciência, se cansou do Instagram e deletou o aplicativo por alguns dias. E aí sumiu. Essa era a única explicação que eu tenho pra dar. Mas já pensou se uma pessoa ficou com toda essa massa cinzenta aqui, pensando todo esse fim de semana inteiro em tudo que eu podia estar fazendo? Você já parou pra pensar nisso? Isso não é muito papo de maluco? A gente não tá ficando meio louco, meio obcecado por coisas que a gente não devia se obcecar? Porque aí eu acho que o ponto nem é porque eu tô obcecada numa pessoa e porque eu gosto muito dessa pessoa. Eu acho que não tem a ver com o quanto você gosta dessa pessoa, com o quanto você está obcecado por esta pessoa. Na verdade, você está obcecado e você gosta da validação, da atenção entre 200 mil aspas, porque visualização de story ou curtida não é porra nenhuma, mas vamos aqui nessa linha de raciocínio, que você está obcecado nesta validação, nesta atenção, especificamente desta pessoa. Porque muitas vezes na sua mente
É isso que mede o quanto essa pessoa está interessada em você. E aí, cara, eu não tenho resposta pra nada disso, tá? São divagações aqui que eu fui pensando e tô deixando pra vocês também me dizerem o que vocês acham. Mas eu me percebo essa pessoa, então eu nem tô dizendo num ar de julgamento. Eu estou me analisando junto com vocês aqui, porque eu também faço isso. Só que aí é isso, bastou eu começar a perceber e bastou eu começar a me questionar do porquê, pra eu perceber que não tá legal. Sabe? Não tá legal. Não é saudável, não tá bacana. E aí, ter feito esse período sem o Instagram, por exemplo, foi um teste muito, muito bom. Porque aí me deu essa sensação. Inclusive, até isso que eu acabei de falar, né? Que o Instagram poderia dar essa opção pra gente. Por exemplo, o WhatsApp dá essa opção. E eu acho maravilhoso. Porque a partir do momento que eu tiro as confirmações de entrega e de visualização, e o meu é inativado, inclusive meu online também é, porque Érica, eu preciso de paz mental pra não ficar ali vendo que eu tomei um ghosting, tipo, escrito, sabe, assim, não ficar calculando o tempo que a pessoa levou pra me responder, que ela viu há 3 dias e não me respondeu mais. Eu preciso dessa leve saúde mental pra não ficar fazendo isso. Então, automaticamente, eu deletei, tipo, tirei tudo isso. Também porque eu também não gosto de ser cobrada. Apesar de ser a pessoa que pode, de alguma forma, soar cobrando isso, eu odeio ser cobrada por resposta. Me julguem, mas é verdade. Então eu tirei por isso também. Só que aí, então, se você posta um status no WhatsApp agora, né, se eu posto, eu não faço ideia de quem viu. Eu ainda sei quem curtiu. Então, WhatsApp, por favor, tire essa opção também. Eu não quero saber nada, sabe? Eu quero ter, assim, só a vasta ideia de que alguém viu, alguém gostou, alguém achou massa. Mas eu não quero saber, porque é aí que vem a merda, é aí que vem essa porcaria dessa necessidade de querer mais, então postei e ninguém curtiu, foi uma bosta essa foto, eu vou excluir. Não, por favor, tirem isso se for possível. Mas enfim, eu acho que não faz bem pra ninguém. Só que eu tô falando por mim aqui. Eu decidi que não é uma coisa mais que eu queira. Não quero, eu quero tentar minar isso da minha vida de verdade. Claro, assim, eu acho, porque eu sinto toda vez que eu penso sobre isso, eu não me sinto pronta. Então eu acho que eu não consigo ser tão radical de tipo, vou desativar minha conta do Instagram e vou sumir. Mas eu tenho tido contato, tenho cada vez mais amigos que são menos online, menos cronicamente online, sabe? E eu digo isso porque, assim, eu achava que os low profiles, né, os não cronicamente online, eram aqueles que não postavam nada, sabe? Então, tipo assim, você nunca sabe onde eles estão, nunca sabe o que eles estão fazendo. Então, essa galera é evoluidíssima. Só que eu descobri que, assim, tem muita gente que faz isso, não posta nada, mas que se você for lá ver as curtidas, que agora também tem esta merda, que é as curtidas, reações de Reels, são pessoas que estão frequentemente no Instagram. Frequentemente. Essas pessoas, elas não estão postando nada, mas não significa que elas não estão lá. Elas estão lá, só que elas estão lá como fantasmas, só olhando a vida alheia. Só provavelmente se comparando com a vida alheia, o que também não é saudável. Então, eu tenho tido pessoas mais próximas a mim agora que simplesmente não tinham Instagram. Ou se tinham, não tinham nem o app mesmo instalado, não tem o hábito de usar o Instagram. Aí eu descobri, de fato, um mundo de gente, de fato, que não é tão cronicamente online. Que são essas pessoas que, assim, elas passam o fim de semana fazendo o quê? Trabalhando, estudando, de repente visitando a família, jogando um videogamezinho, lendo um livro, fazendo outras coisas. E não passando 2, 3, 4 horas scrollando reels e feed do Instagram, se comparando com alguém e se sentindo merda.
Aí eu entendi. Aí eu falei, cara, é isso. É essa galerinha aí que eu preciso colar mais pra entender como é que eles conseguem. E este fim de semana, como eu disse, eu tive esse pequeno gosto. E eu gostei. Eu realmente gostei. Então, provavelmente eu farei mais isso. E aí, assim, convido você a fazer também. Não sei, claro, livre-arbítrio. Não sei como é que é a sua relação com as redes sociais. Também nem sei se o seu maior problema é com o Instagram. Às vezes o seu maior problema é com o TikTok. Às vezes é com o Twitter, que também eu sei que terra de ninguém, é bem ruim de usar. Às vezes é o Facebook. Não sei qual que é o seu ponto aí. Mas eu te convido a primeiro pensar sobre isso, rever o seu uso, né? Pensar em como é que você faz ali, né? Assim, como é que você se comporta nas redes e como que as redes te alimentam, né? Como é que elas alimentam a sua dopamina e o quanto isso de fato te faz bem, né? E aí você adota um método que você achar mais eficaz. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo aqui. Porque eu já fiz outros vídeos comentando sobre essa minha necessidade, às vezes, de detox das redes. Mas coisas que eu já fiz, que meu celular já é assim há muito tempo. Eu não tenho nenhuma notificação no meu celular, inclusive há um tempo atrás eu tirei inclusive as notificações do WhatsApp. Eu só voltei porque eu também uso para trabalho, então é um pouco complicado, mas por mim eu deixaria sem notificação nenhuma mesmo. Mas assim, ao menos das redes, não tenho nenhuma notificação, não notifica nada. Só vou saber quando eu abrir o aplicativo. Eu tenho então essa questão do WhatsApp, não tenho confirmação de leitura, não tenho online e deixo assim, adoro, prefiro muito. E aí, até algum tempo atrás, eu também não tinha muitos apps, assim. Tipo, eu oscilava um pouco entre ter o TikTok e ter o Instagram. Agora eu tendo muito mais em deixar o TikTok por um tempo e não ter o Instagram. Isso pode se inverter em algum momento, né? Mas é isso. Tenho feito alguns desses momentos de pausa, tem sido muito bons. Realmente senti muita falta da época que a gente não tinha as redes sociais como um todo. Acho que eu fiquei pensando nisso até, só fazendo um último parênteses aqui. Como é pra quem nasceu e, tipo, já viveu a adolescência já com as redes sociais, cara? Porque, querendo ou não, eu sinto falta dessa época, adolescente, fazendo essas coisas sem ter a opção das redes sociais. Porque aí não era que eu me forçava a, né? Então eu, enfim, tinha que fazer o que eu fiz agora, que é deletar o aplicativo, e aí me forçar a ter uma vida offline. Eu já tinha, era o normal da vida. Todos os meus amigos, todos os meus colegas estavam fazendo a mesma coisa. Então, meio que, tipo, era natural. E aí era simples de fazer. Fiquei realmente pensando em como é difícil pra galera que já nasceu e já vive infância ou adolescência já com as redes. Por isso que eles estão, né, criando outras formas de usar as redes. Porque a gente, agora eu, adulta, tô me sentindo pressionada por como eu consumo as redes. Fico imaginando que essa galera, então, tá num nível absurdamente alto de pressão, né? Mas espero que, de fato, a gente, quanto sociedade do mundo, consiga encontrar, de fato, formas melhores e mais saudáveis de consumi-las. Porque eu não demonizo, literalmente, as redes. Eu acho que elas têm propósitos bons. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E muitos pequenos empreendedores podendo fazer grana a partir disso também. Então, eu acho que é muito boa mesmo. Só acho que a gente realmente precise, cada um individualmente, né, tomar suas decisões de uma forma mais saudável de usá-la e de perceber onde ela pode estar fazendo mal. É isso. Comenta aqui pra mim o que vocês pensam sobre isso, né? Vamos trocar ideia aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Bom, agora indo para o nosso quadro Entre Pensamentos, eu quero indicar um livro que eu li já tem algum tempo. E então, assim, eu não lembro da história com tantos detalhes, mas também eu não quero entrar muito nos detalhes aqui para não dar nenhum spoiler importante para vocês. Mas eu queria indicar este livro aqui, ó, que é Tudo que eu nunca falei, né, nunca contei, da Celeste Ng, sei lá como é que fala. Tudo que eu nunca contei.
que é um livro de drama, assim. Ele é um pouco... Não sei se ele é pesado, mas o tema ele é um pouco difícil, então você tem que estar um pouco preparado para lê-lo. Que basicamente, né, resumindo aqui ele conta a história de uma família em que uma menina, né, a filha do meio, ela, enfim, acontecem algumas coisas ali com ela e ela é encontrada morta num lago que eles têm perto de casa. E aí, assim, todo o desenrolar da história vai, né, em busca de entender o que aconteceu, né? Se ela foi levada por alguém, se ela foi raptada, se ela foi lá sozinha, o que aconteceu, enfim. E aí todo o desenrolar da história é sobre isso, sabe? Só que neste meio tempo, você tem os personagens em volta dela. Tipo, me lembra um pouco o 13 Reasons Why, sabe? Nessa linha. Que, tipo, então você tem os pais dela, ela tem 2 irmãos, tem o irmão mais velho e a irmã caçula. E aí você vai, então, tendo também um overview sobre quem são essas pessoas, como eram as interações delas com a menina e como era, né, a vida da Lídia, que é essa menina, nesse contexto familiar, na escola, né? O que é que tinha em volta dela ali. E aí, então, você vai adentrando camadas mais profundas, né, disso, assim, né, tipo, você vai descobrindo alguns segredos, você vai vendo um pouco de alguns excessos. Eu acho que isso não é um spoiler eu dizer isso, mas tem muito a ver também com a Lídia ser a filha que recebia toda a pressão das expectativas dos pais. Então, o pai, eles são, se eu não me engano, ela é mestiça, eu acho, mas não lembro muito bem, mas ele é oriental, nos Estados Unidos, então o pai, ele sempre teve essa dificuldade de se sentir encaixado, de pertencimento no meio, né, das estadunidenses ali. E aí ele projetava isso na filha, sobre ela ser muito bem aceita, já que é mestiça e tudo mais. Então, tipo, dela não passar por aquilo. A mãe tinha abandonado a faculdade de medicina quando se tornou mãe. Então, também tinha toda a expectativa de que a menina fosse super bem sucedida na carreira, estudasse e tudo mais. Então, tinha muito dessa pressão. E aí ela tinha o contexto com os irmãos ali também, cada um na sua posição, né, digamos assim. E aí eu não quero falar muito pra não dar muito spoiler, mas é muito interessante todo o desenvolvimento do livro. Só que aí eu separei um trechinho aqui que sei lá, pra mim é bastante tocante e simbólico. Eu vou ler pra vocês, que é um momento bem no meio. Então é um momento que, tipo, a polícia ali, ela tá investigando, então ela começou a fazer perguntas e, enfim, começou a traçar linhas de raciocínio do porquê aquilo aconteceu com a Lídia. E aí aqui eu vou ler um trecho da mãe, pensando sobre, né, logo depois de ter respondido algumas coisas ali dos policiais. Então, ela fala assim: o que Marilyn, que é a mãe, está fazendo é andar de um lado para o outro no quarto de Lídia, fervendo de fúria. É evidente o que a polícia acha com todas as suas indiretas. Não há qualquer indício de que havia outra pessoa no barco. Isso aqui pode ser um spoilerzinho, mas de leve. Vocês diriam que Lídia era uma menina solitária? Também é evidente que James concorda, que é o marido. Mas sua filha não pode ter sido tão infeliz. Sua Lídia, que estava sempre sorrindo, sempre querendo agradar? Claro, mãe. Eu adoraria, mãe. Dizer que ela poderia ter feito tal coisa consigo mesma? Não. Ela os amava demais para isso. Toda noite antes de ir para o quarto, ela ia atrás de Marilyn onde quer que a mãe estivesse, na cozinha, no escritório, na área de serviço, e dizia, encarando-a: eu te amo, mãe, até amanhã. Até naquela última noite, ela tinha dito isso. Amanhã. E Marilyn lhe deu um abraço rápido e um beijo no ombro e falou:
ande logo, está tarde. Ao pensar nisso, Marilyn desaba no tapete. Se soubesse, teria abraçado Lydia por mais tempo, teria beijado a filha, teria abraçado Lydia e nunca mais soltado. E assim, por que eu separei este trecho? Que é, né, querendo ou não, bem tocante, né? Eu lembro de ter chorado bastante lendo esse livro. Porque, assim, retrata muitas camadas do luto, né? Em todos os familiares e as pessoas que conheciam a Lydia. Mas ali eu dei um pouquinho desse spoiler, né? Que a polícia, ela começa a entender muito do mundo da Lydia, de que ela era, sim, uma pessoa muito sozinha, muito... que tinha muito essa dificuldade com o pertencimento, mas também muito a dificuldade de se entender como quem era a Lydia. E aí, ela vivia muito do tempo dela em busca de atender as expectativas dos outros. E aí, consequentemente, também, ela não confrontava os outros. Está chegando um helicóptero aqui agora. Se vocês estiverem ouvindo, me perdoem. Mas eu vou continuar. Mas, então, ela se torna essa pessoa que, assim, ela quer agradar. Ela quer insistentemente agradar a todo mundo. Então, ela não consegue colocar suas próprias vontades. Acho que até ela não consegue nem saber quais são as próprias vontades. Ela só vai fazendo o que os outros esperam que ela faça. Ela só vai dizendo sim pra tudo. E, enfim, ela só vai querendo agradar todo mundo. E isso, claro, vai gerando muitas coisas e muitas frustrações nela mesma, né? E aí, enfim, tem todo o desenrolar sobre isso também. Mas eu também peguei esse livro, até quando eu tava relembrando a história, eu conectei muito com isso tudo que eu falei no vídeo agora. Que até o nome do filme tem... O nome do livro tem a ver com isso, né? Tipo, tudo o que eu nunca contei. Eu acho que às vezes a gente tá de fato ali nas redes sociais, principalmente, mas no mundo como um todo. Às vezes a gente tá dando pequenos sinais, a gente tá, tipo, querendo chamar atenção, a gente tá pedindo por atenção, a gente tá pedindo por acolhimento, a gente tá pedindo por aceitação, sem dizer isso explicitamente, entende? Sem falar, sem externalizar esse pedido, mas que com as nossas ações a gente tá muitas vezes fazendo isso, sabe? De insistentemente tá querendo agradar, ou insistentemente querendo pertencer, ou realmente chamando atenção, do tipo, oi, então, fulano, olha, eu gosto disso aqui, você tá vendo? Olha que legal. Ou então, sabe, como eu falei no vídeo anterior, há 2 vídeos atrás, não, o vídeo anterior mesmo, que eu falo um pouco sobre, tipo, às vezes uma postagem, uma coisa que é pra chamar a atenção do outro, pra fazer ciúme no outro, tudo isso é a gente insistentemente pedindo, pelo amor de Deus, me perceba, sabe? E são sinais sutis que às vezes a gente ignora realmente, ou em nós mesmos, ou em outra pessoa que está interagindo com a gente. E aí, né, no livro, infelizmente, isso se torna algo mais difícil, mais trágico para a família, né, de lidar, porque infelizmente as consequências disso são difíceis. Mas acho que faz a gente pensar também no nosso cotidiano, sabe? Na nossa vida habitual, assim, o quanto isso também não tá acontecendo conosco, né? Então, vou deixar aqui a indicação, eu não vou falar muito mais pra realmente não dar spoiler, espero que você leia. Se você já tiver lido, comenta aqui pra mim, né? Compartilha aqui comigo o que você achou desse livro. Se você não leu ainda, tiver interesse, procura, eu achei realmente muito bom. E aí depois você volta aqui pra me contar também. Bom, e vamos então pro nosso último quadro aqui, que é o Tirei do Rascunho. Neste quadro, eu costumo trazer coisas que eu de fato fiz concluir, metas ou simplesmente coisas que eu queria há muito tempo fazer e finalmente eu fiz. E aí eu comento aqui com vocês, talvez por um pequeno incentivo também, né? E aí, assim, neste Tirei do Rascunho, eu vou ser repetitiva aqui, porque eu já falei sobre isso aqui no episódio, mas eu vou falar sobre meu detox.
né, de redes sociais. Eu já fiz algumas vezes, isso não é novidade. E eu acho que das outras vezes só não fez o efeito que eu senti que fez dessa vez. Não sei se eu não fiz tão certo, não sei dizer. Sei que não fez o efeito que eu gostaria. E dessa vez eu acho que funcionou muito bem. E então, esse hábito, né, de muitas vezes me perceber mais ansiosa. E aí, eu começar uma linha de análise para entender o que tá me gerando aquela ansiedade, isso vem, inclusive, do processo de análise de terapia, né? Você acaba aprendendo a virar o seu próprio analista, entre muitas aspas, do dia a dia, a partir dessas orientações da psicanálise, né? E a principal delas, que pelo menos funciona pra mim, é essa, do tipo, tá, beleza, estou me sentindo ansiosa, tô sentindo que eu tô meio, sabe, meio irritada, meio nervosa, eu tô meio acelerada, eu tô meio não sei o quê, e aí é começar, tipo, fazer meio que uma volta num tempo e ficar, tá, quando é que isso começou? O que tá acontecendo? Quais são as coisas que estão te causando? Ou então, aí como o meu psicólogo faz comigo, né, do tipo, tá, então me fala um pouco sobre como é que tá seu sono, como é que tá sua alimentação, como é que tá, tipo, sua produtividade, seu trabalho, as coisas, o que você tá achando, como é que tá seu humor, porque aí é que você começa a desvendar um pouco do que diabos está acontecendo, e aí as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido quando você encontra essas respostas, sabe? Então, eu vou tirar aqui do rascunho este detox, entre aspas, porque foi meio que só uma pausa, né, mesmo, mas esse hábito de me dar pausas, de, né, me propor pausas e também de me gradualmente me reabilitar a voltar a usar as redes, assim. Eu acho que isso como um hábito, isso se tornando uma forma de lidar melhor com o meu comportamento nas redes, eu acho que isso traz benefícios que eu ainda talvez não tenha nem descoberto todos, mas ao menos já tem me trazido uma sensação de paz e equilíbrio, bem-estar muito melhores do que quando eu tô me alimentando demais dessa dopamina, sabe? Então, tem realmente sido muito bom. E está na lista aqui de está entre, né, várias outras coisas que eu tenho feito no ano todo, desse to-do list, justamente para, basicamente, eu aprender a lidar melhor com a minha ansiedade. Beleza? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. E espero que vocês comentem aqui pra mim também o que vocês acharam e a gente consiga trocar ideias sobre isso, tá bom? E eu vejo vocês num próximo episódio. Um beijo. Tchau!